Fala, visionários! E o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso, te convido a não pular esse vídeo. Assista até o final. As técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Neste podcast aqui de hoje, eu quero fazer você entender a visão que você precisa ter para você atuar melhor no seu trabalho, porque na boa, viver insatisfeito é um saco. Não tem como a gente trabalhar bacana, feliz, a gente até acha que trabalha bacana, a gente até acredita que tá tudo bem, mas na boa estamos sim insatisfeitos. E trabalhar insatisfeito gera tantas outras coisas que você não faz ideia. Você passa a gastar mais. Como assim, Patrícia, gastar mais? O que tem uma coisa a ver com a outra? Total, porque, a gente preza por prazer na vida. A gente quer momentos de prazeres. Por que você acha que a gente procrastina? A gente procrastina porque a gente não gosta de fazer aquilo. Porque o que a gente precisa fazer muitas vezes é chato. Porque a gente não tem, não dá tesão, não dá prazer de fazer. Então, olha, para você ter uma ideia, quando você procrastina, pode reparar por que você procrastina e pelo que você procrastina. É simples. Eu vou fazer um vídeo falando só da procrastinação. Mas vamos pegar esse gancho aqui agora, da insatisfação. O que acontece? Pode reparar que todas as vezes que você procrastina, você deixa de fazer uma coisa muito importante para fazer uma coisa que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, que é bem menos importante do que você poderia fazer. Aí depois, logo no final, obviamente, você se sente culpado, fica pé da vida, porque acha que devia ter feito e não fez. Tudo bem. Mas repara, você não procrastina deixando de fazer uma coisa altamente importante para fazer uma outra tão importante quanto. Normalmente é ao contrário. Por quê? Porque a gente não gosta de fazer aquilo é chato, então eu vou procurar outra coisa para fazer, a não ser fazer aquilo que eu preciso fazer. Dando um exemplo mais claro agora, nesse novo formato de home office que a gente está vivendo, existem pessoas que sabem que tem que entregar o relatório, que precisa fazer aquela entrega, mas prefere dobrar uma coxa que está incomodando, prefere arrumar uma sala que está chato, um quadro diferente. Cara, isso dá para fazer depois, você não precisa fazer isso agora. Mas é chato também ter que fazer aquele relatório, sentar, fazer, pensar e criar, enfim, é chato, então eu não vou fazer. Então, quando você pensar que se eu trabalho num lugar que eu estou extremamente insatisfeito, logo eu vou ter que buscar prazer em outras coisas e às vezes está no consumo. Pode reparar, na maioria das vezes a gente acha que está ganhando muito pouco pelo que faz, mas na verdade não é porque está ganhando pouco pelo que faz, é porque existem tantos outros gastos, além da média que nós estamos fazendo, e quando a gente olha para o salário não dá para pagar, não tem como, aí você tem que ficar louco, você fala, cara, a primeira coisa que vem na sua cabeça tô ganhando pouco. Mas Patrícia, mas você acha que eu posso estar ganhando bem e acha que estou ganhando mal? Acho, também. Não estou dizendo que você não poderia ser muito bem remunerado, sim, mas antes da gente reclamar porque está mal remunerado, vamos ver para onde estão indo os nossos gastos. Esse é o ponto. E aí, insatisfeitos, meio pé da vida, meio chateado, meio que a gente gostaria que tudo fosse aquilo que não é o que está acontecendo atualmente, a gente acaba pirando, sabe? E aí você gasta, você sai. Hoje em dia, ainda mais agora, depois de todo esse processo que a gente está passando ao longo desses últimos 2 anos, qualquer saída é 200, 300, 400 pau. Você não gasta menos que isso. É como ir no mercado, tá tudo muito caro. Então, veja, só que a gente precisa do prazer, a gente precisa desopilar. Patrícia, você está dizendo que a gente não deve fazer isso? Não, eu acho que a gente tem que ter um momento de socialização, sim, mas priorizar o tempo que a gente faz isso. Buscar total satisfação em prazeres que a gente tá vendo que vai se enrolar lá na frente é besteira. Por que é importante se perceber? Por que é importante entender como nós somos? Porque a gente passa a entender mais conscientemente as nossas ações e a gente minimiza as probabilidades de fazer besteira, porque depois, quem é que vai resolver? Ninguém vai resolver as suas besteiras por você. As consequências indesejáveis, infelizmente, só sobram para nós mesmos. Não tem outro jeito.
Então, quando eu falo da insatisfação no trabalho, é porque, primeiro, para todas as nossas insatisfações, a gente precisa aprender a dar um corpo para ela. O que significa isso? Dar um formato. Nós precisamos entender se as nossas insatisfações, elas têm um sentido. Porra, às vezes eu tô reclamando de tanta coisa. Exemplo, cara, eu vivo reclamando da minha empresa. Eu acho que a minha empresa, ela deveria ser tudo que de repente ela não é. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para você entender, tá? Quando eu falo que a gente tem que evitar a visão romântica e dar mais maturidade, dar mais corpo ao que nós estamos reclamando. Porque vamos pensar, quantas não são as vezes que reclamamos ou nos indignamos e até desejamos diariamente viver em ambientes mais favoráveis no dia a dia onde nós trabalhamos? Vamos pensar, por exemplo, viver em ambientes sem fofoca seria um sonho, sem intrigas, nossa, seria perfeito, sem a prática de bullying, crescimentos por meritocracia, olha que lindo, respeito mútuo entre os colegas, entre os outros setores, gestores com uma pegada de fazer o time evoluir, sermos bem remunerados pelo que nós fazemos, trabalhar com liberdade, fazendo as nossas entregas apenas voltado exatamente no resultado, em cima do que nós precisamos entregar. Não seria perfeito? E assim por diante, eu deveria te dar aqui inúmeros exemplos, mas para esse podcast não ficar gigante, porque na verdade eu quero que você entenda o seguinte, que a sua insatisfação, ela tem um nome, nós precisamos conhecê-la, entendê-la melhor. Aí você deve estar se perguntando, mas Patrícia, você não acredita que existam ambientes assim que podemos transformá-lo? Gente, eu acredito e acredito muito que nós podemos transformar ambientes em ambientes ruins, tóxicos, em ambientes muito melhores. Porém, na grande maioria das empresas, que são formadas por empresas familiares, e pasme você, a última pesquisa que eu li, inclusive, fala, que foi na revista Exame, que de 80% a 90% das empresas brasileiras são formadas por empresas familiares, e que essas empresas, elas são formadas por quem? Por pessoas. As pessoas, cada uma tem as suas características, as suas experiências de vida, a sua personalidade, que procuram diariamente se moldar à cultura geral da empresa. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que parte do que nós não gostamos de dentro da empresa, precisamos dar um corpo para ela no sentido de que, peraí, a minha visão romântica me faz achar que isso tudo deveria ser lindo e maravilhoso, que aquela pessoa que me prejudica no trabalho não deveria existir, que eu deveria ganhar mais e muito melhor, que eu deveria ter liberdade no meu trabalho, que o meu chefe deveria me dar feedback diariamente ou uma vez por mês, que ele deveria pelo menos falar se eu estou indo bem ou não. Então, quer dizer, nós estamos cheios de várias ideias de como tudo deveria ser. Então, eu quero te trazer a seguinte reflexão, a ideia, para que você realmente consiga colocar na prática estratégias mais inteligentes, onde você pare de sentir tanto quanto você vem sentindo. Isso se você já não mudou de empresa ao longo dos 5 anos umas 5, 6 vezes. Não dá. Porque, na verdade, o problema maior não estão dentro das empresas, mas é como a gente enxerga e vê as coisas, como nós estamos tendo as nossas expectativas. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Houve um momento em uma das empresas que eu trabalhei alguns anos atrás, que eles queriam me dar um cargo alto para ativar um novo setor. Eles queriam. Mas assim, dentro do que eu conhecia das empresas e dentro do que eu conhecia daquela empresa, eu tinha certeza que ela ainda não estava madura para fazer o trabalho acontecer. Ela não estava ainda preparada para ter aquele cargo, porque não era somente implantar um novo setor e implantar um novo cargo. Era movimentar a empresa inteira, porque é como um cômodo de uma casa, meu. Às vezes você quer arrumar uma coisa e você acaba mexendo com tantas outras porque não tem como. Você acha que, se na sua visão, você pensa assim, eu só vou arrumar o tapete, só vou varrer aqui. Meu, na hora que você põe a mão na massa, você vê, aparece uma coisa, aparece outra e vem outra. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. E por que eu percebi isso? Porque quando me passaram esse novo formato, não me passaram como estratégia de como ia ser, me passaram apenas um núcleo que ia ser desenvolvido. Tudo bem, mas como esse núcleo ia impactar positivamente ou negativamente nos outros setores? Como a empresa estava enxergando
que isso poderia ser feito de uma maneira muito mais sinérgica entre todos. Ou seja, somente um setor estava sabendo que ia ser criado, o restante não. Então, eu, lógico, me coloquei ali à disposição e fiz as minhas considerações dentro do que eu conhecia da empresa. Mas não ouviram, fizeram implantação e claro que deu pau nos outros setores. Óbvio, por quê? Porque, mais uma vez, você mexe com uma coisa achando que é somente aquilo e vai impactar em todas as outras áreas. Então, nós precisamos entender que as nossas insatisfações não é que elas estejam erradas. Sim, existem muitas empresas que têm grandes possibilidades de crescimento. Você está vendo que ela pode chegar muito mais longe. Mas eu te pergunto, será que ela está preparada para entender isso? Para viver isso? Não é simplesmente você chegar e colocar um novo plano e fazer. Você precisa minimamente entender a curto, médio e longo prazo quais são as consequências de algumas novas ações. Entende? Então, às vezes a gente gostaria que essa empresa ela fosse muito melhor em vários aspectos, não só em gestão de pessoas, mas também em processos, mas a gente não para pensar que às vezes ela não enxerga dessa forma, que a nossa visão às vezes ela está à frente mesmo da própria visão da empresa. Então, eu te falo agora, pare de dar murro em ponta de facas. Nem sempre o nosso descontentamento está ligado naquilo que vemos, mas ele pode estar ligado intimamente ao que nós gostaríamos que fosse. Entende isso? Na maioria das vezes, gostaríamos de ver as empresas atuarem de uma forma, como eu falei. Elas não estão preparadas para aquele formato que você deseja. Mas, Patrícia, se tem um monte de gente que faz intriga, fofoca, e ela não podia parar com isso. Para ela parar com isso, ela tem que trabalhar as pessoas dentro de um modelo comportamental. Exercícios, treinamentos. Não é de uma hora para outra você falando para a pessoa assim, olha, dá para você parar de fazer fofoca? Nossa, que lindo seria. Então, precisamos tirar a visão romântica e olhá-la com mais maturidade e perceber onde você se encaixa no formato dela. Caso contrário, trabalharemos infelizes passando dias e anos achando que ela deveria ser algo que talvez ela nunca desejou ser ou que nunca talvez ela não consiga ser, porque ela talvez não se acha boa o bastante para enfrentar um mercado. Existe isso, sabia? Tem empresa que tem medo de crescer. Tem empresa que tem medo de ir além. E por que isso acontece? Porque ela é formada de pessoas. E, às vezes, as pessoas envolvidas no processo, na frente, na direção, têm medo desse crescimento. Mas você enxerga que ela pode chegar muito mais longe, mas ela não acredita nisso. Então, eu quero te despertar o seguinte olhar. Isso aqui é uma dica de ouro que eu estou dando para você. Se você realmente tem interesse na empresa e tem interesse de se destacar, onde você queira realmente colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, pensa assim. Se você acredita que ela tem essa capacidade, crie estratégias inteligentes, intelectuais e processuais e apresente algo que talvez ela nunca imaginou ou que talvez ela até tenha tido um dia vontade de ser ou fazer, mas que até então não sabia como fazer. Porque as empresas elas estão precisando de pessoas e com habilidades emocionais para aprender a aplicar, a se posicionar, a falar no momento certo. E você pode ser essa pessoa. Só que a sua insatisfação está te cegando. Você só está conseguindo ver o lado ruim e não está conseguindo perceber. É mais ou menos assim. Quando você pega um drone, antes dele subir, você tem uma visão. Quando ele sobe, você olha a maravilha que é aquele pedaço que você está. Você não faz ideia do quanto ele é bonito. Você não faz ideia da magnitude de beleza que tem aquele lugar que você está. Porque você não está olhando de cima. Você está ali linear, no térreo, olhando apenas um ângulo. Deu para entender? Então, se você conseguir destravar a sua insatisfação, trazendo ela para um corpo de mais maturidade, de mais consistência, inclusive você vai começar a transformar o seu olhar
e vai começar a enxergar prazer em algo que você antes não tinha. Meu, é muito lindo isso. Quando a gente realmente começa a colocar as coisas na mão, quando a gente começa a colocar as coisas em prática e a gente começa a ver a mágica daquilo acontecer, é muito bacana. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é: você está disposto ou disposta a fazer isso? Com gás, com fibra para fazer a coisa acontecer? Porque se você tiver muitas ideias, se você achar tudo isso que eu estou falando muito legal, mas chegar lá e no primeiro embate que você tiver, você já desistir, não tiver disposição para enfrentar, meu, não, nem vai. Porque senão você vai ficar frustrado com você mesmo e a sua insatisfação tende a aumentar. Deu para entender? Veja se cabe uma reflexão. Se for o caso, ouça esse podcast de novo, com calma. Anote algumas considerações que você teve aqui, para que você consiga aplicar melhor. E lembre-se, todas as insatisfações, elas precisam ter um corpo para que a gente consiga minimamente solucioná-las. E vou te dizer mais, depende da sua insatisfação, quando você dá um corpo para ela, você percebe assim, não tem sentido. Eu tô brigando à toa, eu tô brigando sozinho e não vai rolar. É essa sensação que a gente tem às vezes. Você tá dentro da empresa, parece que é só você que tá vendo o que ela deveria fazer e ela não tá enxergando. E a impressão que você tem é que você tá navegando no barco sozinho. Mas não é porque as pessoas não estão enxergando e talvez você não esteja sabendo passar isso. Porque você deve estar pensando assim: Patrícia, um dia eu já passei, fiz um projeto, fiz papapá e eles não enxergaram. Mas talvez foi a forma e o momento em que você foi passar isso que não caiu bem. Toda quarta-feira você come uma feijoada, mas vai ter um dia que não vai descer legal. Então, é assim que a gente precisa entender em trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas é um desafio muito grande, mas é gostoso quando você aprende. Então, se esse podcast fez sentido para você, se te despertou um insight, ideia, se você achou que não tem nada a ver, comenta aqui. Eu quero saber de você, porque seja lá qual área da vida você trabalha, seja qual for, não importa. Você pode sempre fazer um pouco mais para se destacar, para ser melhor. Ativando as habilidades emocionais, você voa. Deu para entender? Porque nem sempre só as intelectuais nos mantêm de pé. Se a gente não estiver bem emocionalmente, tudo que a gente sabe cai por terra. Porque tudo existe um momento de passar, uma forma. E isso precisa estar claro para você que quer sair na frente, que quer ativar uma vida melhor, que deseja algo melhor. Deu para entender? Ative as notificações se você não for inscrito, se inscreva já agora para você ficar por dentro de tudo que está sendo colocado aqui. Vai ter muita coisa, vai ter palestra, workshop, tudo gratuito que eu vou fazer aqui. Curta esse vídeo, comente, deixe aqui as suas impressões, seus comentários, suas experiências. Elas são de grande valia, são muito importantes, até porque eu adoro ouvir histórias. Amo demais, eu faço mentoria, amo ouvir, porque quanto mais você ouve, melhor você aplica aquilo que precisa. Um forte abraço e tenha um excelente final de semana.